abertas as comemorações alusivas aos 200 anos da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios em Manaus. Quem vai contar um pouquinho da história da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios é o nosso amigo Padre Mauro Cletton. É com você, meu querido. Sejam bem-vindos à Igreja do Nossa Senhora dos Remédios, a equipe do Weiser Botelho está aqui, do programa de cada manhã na TV em Tempo. E nós vamos contar um pouquinho dessa história em cima das situações que foram vividas e experimentadas aqui. Os restauros, um pouco daquilo que foi feito, as pinturas, as cores, as imagens, um pouco da história disso aqui. Em 1818, foi feito um planejamento entre o governo do estado, daquela época, a província do Amazonas, para que fosse feita a Igreja dos Remédios. Logo no início, deu um problema muito sério, porque a turma da outra paróquia, que era a paróquia da Catedral, que naquela época já tinha 100 anos, eles tinham um problema com esse povo do Igarapé para cá, que chamava-se Igarapé dos Remédios, que passa hoje onde é a Avenida Getúlio Vargas, que ele foi aterrado, e chegava até aqui pertinho do Mercadão. E aí ele foi aterrado e tinha a ponte. As pessoas para passar de lá para cá teriam que atravessar essa ponte. Dizem que era uma ponte belíssima, tem fotos por aí ainda na história antiga de Manaus. Essa igreja, então, ela passou por várias modificações ao longo do caminho. Primeiro, aqui nessa região era um grande cemitério, era um dos primeiros cemitérios da cidade. Isso bem antes do cemitério São José, que era ali onde é o Rio Negro Clube. Aqui era um cemitério e a igreja foi feita, a primeira igreja, primeiro espaço da igreja foi feita de costa para o rio, onde era a igreja Nossa Senhora dos Remédios, a primeira. Ela era baixa, pequena, e ela foi sendo reconstruída e modificada ao longo do tempo pelos devotos de Nossa Senhora dos Remédios. Essa foi a primeira imagem aqui na direita, que está sendo comemorada nesses 200 anos. É a primeira imagem de Nossa Senhora dos Remédios que chegou aqui na paróquia. Essa aqui, ela não é francesa, não é espanhola, ela é carioca, é de terras cariocas. Muito bem. Ao longo do tempo, foram feitas várias modificações. Numa época ela foi apedrejada pela população, ela foi destruída um pouco, não foi destruída toda, mas ela entrou nesse processo. Depois, ao longo do tempo, ela também foi a paróquia principal de Manaus, porque a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que chegou aqui em 1850, ela veio exatamente para cá, porque naquela época a catedral pegou fogo, e a catedral pegando fogo, Nossa Senhora, a paróquia da Conceição, veio para cá. Os dois padres trabalharam aqui por 27 anos até a reconstrução da igreja Nossa Senhora Catedral, Nossa Senhora da Conceição, que está lá onde é hoje, como um grande monumento, um grande instrumento de fé e de oração para os cristãos. Então, em 1877, eles voltaram para lá. Aqui ficou a grande paróquia. Eram divididas em duas grandes paróquias, assim, para entender um pouco o sentido da história. Primeiro, os portugueses tiveram a ideia de trazer Nossa Senhora de Portugal, a Nossa Senhora dos Remédios. Eles são portugueses, né? Primeiro foram os portugueses. E junto com os portugueses, depois dos portugueses, vieram os descendentes de sírios libaneses, que são os árabes, né? Que a gente chama de os árabes, mas eles não são árabes, são sírios libaneses e descendentes, e já netos, e já a turma de bisnetos, que são aqueles que trouxeram para Manaus, aqui ó, saindo pela igreja na nossa direita, a imagem de Nossa Senhora do Líbano, que é especificamente para os devotos de Nossa Senhora do Líbano. Essa imagem está aqui desde 1931, acho que são 80 e poucos anos, 87 anos que ela está aqui na Igreja dos Remédios. Assim, para contar um pouco disso aqui, essa parte nova aqui da igreja, de colunatos, de arabescos, de couro, de grandes janelões que entram a claridade do sol e assim por diante, ela foi do início de 1900 com o arquiteto caboclo amazonense chamado Felinto Santoro. Ele teve a ideia, junto com
um grande grupo e com autoridades locais, acho que governantes da época, de renovar o grande templo e fazer esse grande monumento aos católicos em homenagem a Nossa Senhora dos Remédios. Esse ano aqui, desde dos primeiros momentos, em 1818 até agora, vai ser e público aí de casa, nós já estamos comemorando 200 anos, só 140 de paróquia, mas de templo, esse espaço, esse lugar, principalmente essa parte daqui para lá, que é a parte mais antiga, ela tem exatamente 200 anos de história. Visitem, olhem para esse lugar, pedir para que o Weiss e seus amigos, esses amigos imensos que ele tem na cidade, venham olhar aquilo que é tão histórico, tão bonito na vida da cidade. Nós estamos aqui há 200 anos, Nossa Senhora não está aqui à toa, ela é a mãe de Jesus, ela é a mãe que abençoa todos, ela é a mãe que abraça todos, ela está sempre aqui de portas abertas para acolher, para abraçar e para acolher todos aqueles que aqui vierem. Sejam sempre bem-vindos. Que Nossa Senhora Weiss te abençoe e te guarde, que Nossa Senhora não falte nada nunca na tua vida, que as maldades não venham nunca atingir teu coração, nem tua cabeça, nem tua mente, que você viva sempre a limpidez da tua vida como tem vivido, sempre com muito amor e dedicação aos amigos, e que todos aqueles que nos ouçam, que estão ouvindo, recebam as bênçãos de Deus aqui da Igreja Antiga de Nossa Senhora dos Remédios, no Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Padre Mauro, saudade de você, meu querido, sucesso, parabéns aí. Esse trabalho que você comandou aí para restaurar a Igreja de Nossa Senhora do Remédio ficou espetacular. Parabéns, viu?